Não sei qual é a sua tentação, mas eu quero poder mostrar para você alguns pontos de como você pode vencer isso todos os dias. É completamente possível e eu quero te mostrar isso aqui nesse vídeo. Fala pessoal, aqui quem vos fala é o Davi e nós estamos chegando a mais um vídeo nesse canal. Estou muito feliz, obrigado pela sua atenção, obrigado pela confiança e vamos falar sobre esse tema que é extremamente importante. Se você quer me incentivar a continuar gravando esse tipo de conteúdo, eu preciso saber como você pode curtir, comentar e enviar para alguém que você entende que precisa muito dessa mensagem. Sem mais delongas, sem enrolação, editor, roda a vinheta. Isso. Como vencer a tentação todos os dias? Todos os dias nós somos tentados, todos os dias é extremamente difícil, cara. Meu Deus do céu. É um campo minado, não é verdade? A gente está sendo um piso em falso, bum, pode colocar tudo a perder, né? Quando eu falo colocar tudo a perder, é literalmente, né? Você pega, por exemplo, uma pessoa que é casada por muitos anos. Se ela ceder à tentação, porque todos nós somos tentados, não importa se você é solteiro, se você é casado, se ela ceder à tentação, ela pode acabar a construção de uma vida de 15, 20 anos por causa de um momento de tentação descontrolado, né? Enfim. E assim, nesse vídeo aqui, como nos outros que eu faço, se você não tá muito familiarizado aqui com a nossa comunidade, cara, eu sou muito sincero, eu sou muito pontual em algumas questões, não tenho vergonha de falar sobre temas constrangedores, que a maioria das pessoas tem vergonha, né? Eu não tenho porque nós somos adultos. Se você está enfrentando algum tipo de tentação, e aqui eu vou falar aqui as principais tentações, né? Eu acho que todo mundo enfrenta alguma tentação, mas tem as principais: a imoralidade sexual, os pecados sexuais, né, masturbação, vídeo pornográfico, enfim, uma série de... o leque de pecados de imoralidade sexual são gigantes, né? Ou talvez você enfrenta um problema de tentação com mentira. Você não consegue entrar numa roda de conversa sem mentir. Você tem que contar vantagem, você tem que contar algo que você não fez só para parecer que você é uma pessoa incrível. Você tem uma tentação pela mentira assim descomunal. Ou às vezes é a cobiça. Você vive cobiçando o que não é seu. Você vive cobiçando, sabe, a vida do próximo, o carro do próximo, a casa do próximo, enfim. Ou às vezes a sua tentação é por questões químicas, vícios químicos, né? Você vive tentado em estar num bar bebendo com seus amigos, você vive estando tentado em fumar um cigarro ou algo do tipo, enfim. Eu não sei qual é a sua tentação, mas eu quero poder mostrar para você alguns pontos de como você pode vencer isso todos os dias. É completamente possível e eu quero te mostrar isso aqui nesse vídeo, ok? A primeira coisa que eu queria que você soubesse é: não importa qual seja a sua tentação, não importa qual seja o seu vício, quanto mais você resistir, mais forte você vai se tornar sobre aquele vício, ok? É impressionante isso. Eu tava conversando eu fui numa igreja de um amigo meu esses dias atrás, e eu não conhecia muitas pessoas nessa igreja, e chegou um jovem que eu nunca tinha visto na vida, e ele falou: você é o rapaz da internet? Eu falei: eu gravo alguns vídeos. E aí ele falou: cara, eu vi um vídeo seu, que é esse vídeo aqui, inclusive é o meu vídeo mais assistido do YouTube, né? Eu comecei recentemente, para você que não tá muito familiarizado comigo. Esse é o vídeo mais assistido do canal até aqui. E, cara, esse vídeo aqui carrega uma preciosidade incrível. Até quero te encorajar, depois que você ver esse vídeo aqui, você possa ver esse vídeo aqui. Por quê? Porque eu vou falar sobre alguns temas nesse vídeo que eu estou fazendo agora, de forma rasa, mas nesse aqui eu vou tratar de forma profunda. E ele falou: cara, aquele vídeo ele foi fenomenal, me ajudou demais e tal. E ele falou: mas como é que eu posso resistir nesse início, né? Como é que eu posso resistir a essa tentação? Porque ele enfrenta o problema da tentação na questão sexual, de imoralidade sexual e tudo mais. E aí eu falei pra ele: olha, quanto mais você resistir na questão sexual, principalmente, mais forte você vai se tornar. E aqui eu quero ser bem claro pra vocês. Como eu disse pra vocês, temas constrangedores pra mim aqui nesse canal não existe. Eu sei que tem alguns adolescentes que me assistem, mas se você tá sofrendo com algum tipo de pecado de imoralidade sexual, você já tá cometendo um pecado de adulto, né? Então você precisa tratar isso como um adulto. E nesse canal você vai ter essas conversas aqui, a gente vai ter essas conversas de adulto. Então vamos lá. Quando você tem uma frequência na masturbação,
Você já reparou que você fica excitado todos os dias? Por quê? Porque a sua libido fica altíssima, né? Fica lá em cima. Então você fica excitado porque você constantemente está deixando ali a sua libido alta, né? Então a sua atração por essa questão do sexual, ela fica muito sensível. E quando você fica, quem já ficou 1 mês, 2 meses sem se masturbar sabe o que eu tô falando. Quando você fica 2, 3 meses, ou às vezes até menos, 3, 4 semanas sem se masturbar, você percebe que a sua libido vai abaixando. O que isso significa? Chega um momento, quando você começa a resistir essa tentação, você começa a ficar tão forte sobre aquilo, chega um momento que você consegue resistir de forma muito mais fácil. Vai chegar um tempo, uma fase, em que você nem vai ter mais vontade de cometer aquele pecado. É incrível isso. Quem já ficou muito tempo sem se masturbar sabe. Não é que ele não vai voltar, certo? Ele de tempo em tempo vai bater aquela vontade, porque é uma questão natural do ser humano, né? Mas a partir do momento que você começa a resistir, é como se aquela tentação começasse a fugir de você. Certo? Aqui é num campo tanto material, físico, quanto no espiritual, porque lá em Tiago, capítulo 4, verso 7, vai dizer: portanto, submetam-se a Deus, resisti a Satanás, ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora, Davi, essa tentação que eu sinto, né, para me masturbar, para ver coisas que não deveria, ou para cobiçar, ou para mentir, essa é uma questão do diabo? Tudo é o diabo? Não. Tá? O diabo ele se aproveita de falhas humanas, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, na nossa natureza adâmica. Ele se aproveita dessas falhas da nossa natureza pecaminosa para fazer aquilo que ele quer fazer você pecar, certo? Então se você resiste à tentação, logo você também está resistindo a Satanás. Você está se submetendo a Deus, à lei de Deus, está resistindo à tentação e a Satanás. Logo, quanto mais você resiste, mais forte você fica. Por quê? Porque a tentação vai fugindo de você, Satanás vai fugindo de você. Você tem um impacto tanto na questão física, material, biológica, quanto também na questão espiritual. Então, você está trabalhando nas duas áreas aqui. Quando você começa a ter controle de si próprio, resistir à tentação, o que acontece? Satanás e a tentação vai se afastando de você. Ah, Davi, mas exatamente como eu vou resistir da forma que você está falando? Qual é a estratégia para isso? Primeira coisa, você precisa entender que você não vai fazer isso com a força do próprio braço. Porque se você tentar fazer isso com a força do próprio braço, você não vai conseguir. Hora ou outra você vai cair de novo, você sempre vai estar caindo. É por isso que lá em Mateus, capítulo 6, verso 13, Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso. E especificamente, tem uma parte da oração que me chama muita atenção, que ele vai dizer assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus está ensinando nessa oração que nós devemos orar constantemente, pedindo a Deus, pedindo o socorro, o suporte de Deus, dizendo: Pai, livra-me das tentações. Por quê? Porque são muitas. São muitas. A nossa natureza sempre está pulsando por essas tentações. Então, livra-me delas. Ou seja, o Senhor precisa me ajudar nessa questão. Como? Me livrando delas. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Primeira coisa, você precisa entender, você não vai conseguir fazer isso sozinho, você precisa da ajuda divina. Porque tem questões, queridos, que não dá para você bater de frente com a carne. Esquece. Existem questões da vida que não dá para você bater de frente. Você vai precisar de ajuda espiritual, de ajuda divina. E essa é uma questão. Não sei qual que é a sua tentação. Se é mentira, se é sexualidade, se é cobiça, eu não sei. Mas você precisa entender isso. Você não vai conseguir vencer isso sozinho. Você vai precisar da ajuda divina. Como você vai resistir às tentações todos os dias? Primeiro, resistindo à tentação, né? Como você vai resistir? Orando, pedindo a Deus ajuda divina. Essa aqui você está falando assim, ó, Deus, essa é a sua parte, eu peço que o Senhor faça a sua parte. Agora vamos para a próxima questão. Deus vai fazer a parte dele. Se você pedir para ele, ele vai fazer a parte dele. Ele vai te ajudar a resistir à tentação. Mas agora você vai precisar fazer a sua parte. E como que você vai fazer a sua parte? Eliminando os gatilhos e os atalhos que te fazem sentir tentados. Ora, uma pessoa chega em mim, fala assim, Davi, eu quero vencer o pecado da pornografia. Como que eu vou resistir? Vou dizer, o que você assiste no seu TikTok? O que o algoritmo te entrega no seu Instagram? Meninas dançando quase nuas? É óbvio que isso vai te dar gatilhos para que você vá parar
todos os dias em um site adulto, de vídeos adultos. Então, como é que você quer vencer esse pecado se você continua assistindo meninas dançando quase nuas? Pelo amor de Deus. A primeira coisa que você tem que fazer, elimine os gatilhos que te fazem sentir tentado. Se for possível, deleta esse aplicativo. Agora, se está aparecendo para você constantemente vídeos de pessoas sensualizando na sua tela, é porque o algoritmo entendeu que você consome, gosta de consumir isso. O algoritmo só vai te trazer o que você consome. Por exemplo, no meu Instagram não aparece nenhum tipo de conteúdo parecido com esse. Nenhum. Eu não tenho problema nenhum com isso. Por quê? Porque eu treinei o meu algoritmo para me entregar só coisas relevantes. Só coisas que me levam para cima. Só coisas que me fazem olhar para Deus. O algoritmo ele vai te entregar aquilo que você quer consumir, certo? Então assim, comece a mudar o seu algoritmo. Sempre quando aparecer uma pessoa lá sensualizando, aperta nos 3 pauzinhos, denuncia ou diz que não quer ver e o algoritmo vai entendendo que você não quer ver aquilo, certo? Então, elimine os gatilhos para o seu próprio bem. Você quer vencer o pecado da cobiça, mas vive no meio de pessoas que vivem cobiçando as coisas dos outros. Você quer vencer o pecado ali da tentação da fofoca, mas vive em ambientes que sempre está falando da vida dos outros. Você quer vencer a tentação química, quer parar de usar entorpecentes, quer parar de usar álcool, mas vive em ambientes de pessoas que amam fazer isso. Me diz, como você vai conseguir vencer? Não tem como. Então você precisa ser radical. Para mudanças radicais, você precisa de atitudes radicais. Você precisa sair desses ambientes urgentemente. Você precisa controlar o que você está consumindo. Eliminar os gatilhos e os atalhos que te fazem cair em tentação. O que eu vou falar agora para vocês, eu vou falar de forma mais rasa. E nesse vídeo aqui, que é o meu vídeo mais assistido, que está abençoando várias pessoas, muitos testemunhos nos comentários, eu falo de forma mais profunda. Existe um teólogo americano chamado John Piper. Ele diz que você só consegue vencer um prazer encontrando um prazer superior àquele prazer. Ou seja, trazendo isso para o nosso assunto, nós só caímos em tentação porque a tentação gera um prazer. Você precisa reconhecer isso. Você não cairia em tentação se a tentação não gerasse em você um prazer. Só que é um prazer efêmero. Ela te dá um pico de dopamina que joga lá em cima a sua sensação de prazer, mas depois a queda é proporcional à altura do pico de dopamina. Quanto maior o pico, maior a queda. Você já parou para pensar? Toda vez que você consome aquela tentação, é um prazer maravilhoso, mas no segundo seguinte você sente um peso na consciência. Você sente um afastamento da presença de Deus. Você sente, um peso no seu espírito. Por quê? Porque o prazer do pecado é um prazer efêmero. Porém, eu quero te apresentar um prazer superior ao prazer do pecado, que é o prazer da santidade. Quando você anda em santidade, você que já andou em santidade, você sabe o que eu estou falando, a sua mente fica leve, seu espírito fica leve, a sua consciência fica limpa, você começa a ver Deus em tudo, porque o pecado ele vai sujar as lentes dos seus olhos, ele vai fazer você olhar para as pessoas com maldade, ele vai fazer você olhar para a natureza e não ver Deus. Mas quando você está andando em santidade, era um prazer contínuo. A grande diferença do prazer do pecado para o prazer da santidade é que o prazer do pecado ele é efêmero, ele te dá um pico lá em cima, ele é passageiro, te dá um pico e depois te joga lá embaixo. Mas o prazer da santidade ele não tem pico, ele continua, ele é contínuo, ele não para. Só quem anda em santidade sabe o que eu estou falando. É um prazer constante de estar agradando a Deus. Você consegue ver Deus nos mínimos detalhes, sua vida fica mais leve, a depressão, a ansiedade, ela praticamente se esvazia, você não fica ansioso. É uma coisa maravilhosa. Qual que é o problema? As pessoas querem vencer as tentações com a força dos próprios braços. As pessoas querem vencer as tentações deixando aquele espaço vazio. Você vai voltar para aquela tentação. Você precisa substituir aquele prazer por um prazer superior. Então você vai deixar as tentações, você vai resistir a Satanás, você vai resistir ao prazer do pecado, mas você vai substituir pelo prazer da santidade. Como? Lendo a palavra constantemente, tendo intimidade com Deus, orando a Ele todos os dias, fazendo parte de uma igreja local, certo? Consumindo pregações, conteúdos como esse que eu estou te proporcionando aqui gratuitamente. A única coisa que eu te peço é para que você possa seguir, porque todo dia praticamente eu estou postando conteúdos assim, de alto valor. Então assim, você precisa substituir o que alimenta uma vida de tentação por algo que vai alimentar uma vida de santidade. Esse vídeo aqui vai te mostrar
muita coisa que eu não vou conseguir falar para esse vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo. Por isso eu te convido, acabou esse vídeo aqui, já assiste esse aqui que você não vai se arrepender não. Entenda isso, você precisa da ajuda divina para resistir a isso. Você precisa de ajuda de Deus para conseguir suportar a isso. Você precisa eliminar os gatilhos, fazer a sua parte, eliminar os gatilhos que te fazem levar para esse pecado. Você precisa substituir o prazer do pecado pelo prazer da santidade. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, e se esse vídeo te abençoou de alguma forma, eu peço para que você não só curta e comenta aqui embaixo, mas envie para um amigo seu que esteja precisando disso aqui. Esse aqui é meu Instagram, e eu tenho conteúdos de alto impacto lá, que eu também produzo constantemente. Se você quer ser impactado por eles, eu te convido a seguir também. Deus abençoe a sua vida, e até o próximo vídeo.